Olá, professora, boa noite. Eu agora vou apresentar aqui meu trabalho, né? Eu deixei tudo no GitHub, tá? Tem a documentação, a doc aqui, qualquer coisa de como eu rodei, né? Rodei ele com extensão no VS Code, mas também tem a opção lá de rodar pelo notebook, mas pela extensão do VS Code eu achei mais fácil. Mas aí tem na documentação ali explicando como que eu fiz, né? Beleza, eu vou explicar aqui o que foi feito aqui no trabalho. Primeiro, né, usei o Jupyter, só que eu usei uma extensão no VS Code do Jupyter, no VS Code. Aqui eu defini a forma de conexões e tal. Escolha base pública, papapá. Então, eu escolhi um repositório que tinha CSV, um arquivo CSV, onde eu peguei e extraí desse arquivo CSV, eu extraí todos os dados que eu queria fazer nesse projeto, né? E meu projeto, né, voltando aqui à questão do projeto em si, o meu projeto eu busquei analisar os dados do Brasileirão, né, e tirar estatísticas, né, dos times, né, do Campeonato Brasileiro de 2023 a 2022, né. Então, basicamente essa foi a minha ideia do trabalho. Aí, a partir disso, trabalhar com esses dados, né, de resultados, né, dos times mandantes e etc, né. Aí eu poder dar para me extrair bastante coisa, né, por meio desses dados, né, estatístico e, né, probabilidade também de, de, de médias e tal que dá para se tirar desse tipo de dado. Então, é, ah, pá, pá, pá. Então basicamente eu fiz o seguinte, aí eu fiz essa extração e tal, converti, né, esses dados para JSON, né, eu peguei esse dado aqui e converti para JSON. Para isso eu utilizei uma função aqui no próprio. Lembrando que eu criei dois arquivos, né? Um que seria as funções, né, que executaria, e eu utilizei o outro arquivo do Jupyter, que é o que eu vou chamar essas funções que eu criei no meu arquivo Python, né? Aí eu importo essas funções aqui no meu arquivo Python. É só mostrar aqui. Aí eu converti aqui, ó, com essa função. Eu vou mostrar aqui minha função de conversão, que foi essa aqui, ó, onde ele vai importar o dado e tal da função. Ele vai converter, né, do CSV para JSON e vai importar os dados para dentro do e vai criar esse modelo de dados dentro do meu banco de dados, né? Que eu fiz aqui um registro aqui de como que ele vai ser salvo. Ou seja, a partir dos dados que eu tenho ali, que é totalmente espalha aqui, ó, só para a senhora ver como é que está a tabela, né? A tabela é essa. Aí a partir desses dados eu montei, por exemplo, esse JSON aqui, né? Onde ele mostra o número de vitórias e tal dos times, né? A hora, o horário, então tem bastante organização aqui nos dados, né? E daqui eu posso tirar várias coisas desse dado. Então, basicamente foi isso aqui que eu fiz para montar esse JSON, né? Fiz essa conversão, manipulação, beleza? Importei, como eu disse, né? Eu importei aqui todos os dados que eu precisava importar para poder utilizar aqui nas minhas funções, né? E aqui tem bastante função, né? Não dá para explicar tudo isso aqui em 5 minutos. Eu estava até pensando como que eu ia gravar um vídeo de 5 minutos, porque aqui tem as funções de dados, de estatística, tipo eu criei do odds, né? Que é, por exemplo, a média de vitórias que os times têm durante o campeonato, por exemplo, que é essa tabela aqui, ó, que é esse JSON, né? Aí a partir daqui eu tenho uma média de vitórias fora de casa, né? De vitórias dentro de casa e empates, né? Então aqui eu tenho uma média durante a temporada, por exemplo, de cada time, né? Que eu extraí aqui, eu fiz uma extração desses dados. Então tem bastante função aqui, não sei como que eu vou apresentar tudo em 5 minutos, né? Mas só já explicando essa parte aqui, né? Inserir, editar e buscar, né? Beleza, buscar, que a gente tem bastante coisa de inserir, né? No caso, eu insiro ali no banco de dados e tal, mas tem uma função lá no finalzinho onde eu posso realmente inserir dados novos no meu banco de dados, né? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, que é esse aqui, ó. Ele vai verificar e vai inserir os dados se eu quiser ali adicionar um dado novo existente, né? Então, eu tenho essa função aqui, que ela vai inserir o dado novo e tem a outra de editar, né? Que aí ela vai pegar e editar a data, por exemplo, dos jogos, a rodada, quem foi o vencedor, quem não foi, né?
Então ela vai buscar lá na tabela esse dado, né? Que foi o dado que eu acabei de inserir, por exemplo. Então, basicamente é isso. Eu vou, né, passar meio rápido aqui agora, porque como o tempo já está muito longo, só mostrar aqui a minha função. Aqui ó, tem um backup também, função para fazer backup, as derrotas e estatística, né, dos mandantes e tal também tem agregação, máximo de gols, agregação tem essa função aqui, agregação máximo de gol por time, né? Então tem bastante função. Essa aqui, inclusive, eu estou usando ela aqui, ó, aqui embaixo, que são as funções de agregações que eu utilizei, né? E essas daqui também são funções de busca e agregações também. Aqui tem os gráficos que eu falei para a senhora que eu iria montar, né? Aqui eu tenho a média de todos os times da temporada, desde 2023 até 2022, né? Então, aí aqui tem as cores aqui de cada time, a média de quando, se você pegar ali na tabela do Brasileirão mesmo oficial, né? Você vai ver que está bem próximo disso aqui. Tanto que quando os times que foram campeões, né? Aqui, por exemplo, São Paulo, que é um time que eu torço, né? Que foi campeão em 2007, 2006, 2007, 2008, ó. Você vê que aqui tá a cozinha aqui de São Paulo, ó. Um outro exemplo aqui também é esse gráfico de barras que eu fiz, né? Que aqui é onde ele faz uma estatística média de desempenho do time ao longo da temporada. E aqui ele tem de 2023 a 2022 também do time que eu fiz a busca aqui, né? Usando o gráfico, essa biblioteca aqui, né? A Matplotlib, né? Então aqui ele pega a média, aí eu botei também para exibir, né? Fiz uns maracutaia muito doido aqui, para poder exibir esses valorzinhos aqui na barra, né? Para ter uma média. Se você pegar essa média aqui também na tabela, nos dados oficiais também estão bem próximos, né? Talvez por um, ou mais para um ou mais para menos ali, um, né? Dentro do. Mas está bem próximo ali, eu vi a diferença muito pouca desse dado de média de desempenho, né? Aí eu fiz do Flamengo aqui, por exemplo, Flamengo 2019, que jogou muito bem e tal. Então você vê que aqui tá dentro da realidade, né? E aqui eu peguei o gráfico também do plot, né? Daria também para fazer gráfico de pizza, né? Para poder mostrar tipo confronto ali entre rivais, por exemplo, né? Quem ganhou mais, quem ganhou menos nesse período aí no Brasileirão. Lembrando que a análise aqui é só do Brasileirão, né? Não estou comparando outros campeonatos, então tudo é relacionado ao Brasileirão desses times. E aqui ele adiciona lá no início 40 e poucos times, porque foram os times que passaram é, passaram pelo Brasileirão, né, da Série A, no caso desses dos últimos anos aí, né, de 2023 até 2022, né, que times caíram, subiram de novo, né, da Série B para a Série A, então ele vai contabilizar aqui também. E aqui tem análise desses times durante o período que eles estiveram na Série A, mais especificamente falando, né, que foi só para a Série A do Brasileirão. Então, basicamente é isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Muito obrigado.